Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No livro de Eclesiastes, de Salomão, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito, não há nada de novo debaixo do sol. Né? O que foi feito se fará de novo, então as coisas se repetem. As coisas são repetidas. O que isso quer dizer? Que toda maldade, inveja, toda discórdia vem de longe, né? Começou quando existia apenas um casal na Terra. Então, pessoas querendo modificar a forma natural de viver, de ser, de conduzir a vida, o corpo, a mente, né? As ideologias, tudo isso vem, a influência que vem desde o princípio. A inveja, a cobiça exagerada, né? Então a ganância, todas essas coisas vêm de longe. E o que dizer das tecnologias? As tecnologias, por exemplo, os chips, os circuitos integrados que compõem os computadores modernos, os computadores que utilizam nos carros autônomos, carros que não precisam do motorista, por exemplo, na robótica, em todas essas coisas, todo o material é feito do material físico, feito de silício, feito de semicondutores, de ouro falso. Então, são coisas que vêm da Terra e já existia, pois Deus criou a Terra primeiro do que os homens, primeiro do que tudo. E aí, após a ciência do conhecimento, né, após o desenvolvimento da ciência, né, o uso da tecnologia, quando o homem lançou mão da tecnologia, foi que ele foi modificando, mas ele constrói coisas utilizando coisas que já existem. E Deus, as coisas que Deus fez foi do nada, foi natural. Do nada ele fez todas as coisas, né? Então essas tecnologias, elas que existem hoje avançadas, elas apenas vêm modificando a cada dia e ficando mais avançadas, mas são coisas que já começou desde quando o homem começou a criar as primeiras tecnologias, né? Deus fez o homem para viver de forma natural, para usar as energias e trabalhar de forma natural, cuidar das coisas, e o homem foi desenvolvendo formas técnicas para facilitar o seu dia a dia, né? Criou, a gente conhece aí, né, nos livros de história, criou o machado, foi criando a enxada, todas as tecnologias que vai facilitando. Então, tem tecnologias que é usada para o bem e para o mal. O conhecimento faz esse homem evoluir nessa área da ciência, das tecnologias. E aí Deus diz que quando tudo isso aumentar, né, perto dos fins do tempo, a palavra de Deus diz que o conhecimento se multiplicará. Então todas essas coisas serão bem aceleradas, bem avançadas. E aí essas tecnologias serão usadas para o bem e para o mal. E aumentará também as pessoas querendo modificar tudo, querendo modificar cada vez mais o jeito de ser, de viver, de conduzir a vida, o jeito de ser família, o jeito a relação de pessoas com pessoas. Então as pessoas, elas querem evoluir desde esse tempo, né? Desde o princípio. Elas querem evoluir em todas as áreas, em todos os sentidos. São os progressistas, né? Eles querem progredir e cada vez mais avançar nessas tecnologias, onde o homem começou a desenvolver através ali do fruto do conhecimento, do bem e do mal, da ciência, da sabedoria ali. Quando ele se alimentou ali daquele fruto proibido, começou a desenvolver tecnologias, a fazer coisas artificiais. Então as coisas que vêm para facilitar, para trazer aquele conforto humano, para trazer aquela segurança humana que os homens tanto recorrem, né? Então todas essas coisas, o dinheiro, as tecnologias, são coisas que vêm para trazer conforto, para trazer segurança do humano para o próprio humano ali,
e muitas vezes descartar a segurança do Criador. Mas Deus diz que quando todas essas coisas estiver sendo aceleradas, é para que seja aniquilado, né? Quando essas coisas aumentar, é para que seja aniquilado. Então, em todas as áreas, a palavra de Deus conta lá na parábola, na palavra de Deus diz que Deus veio durante o dia, o agricultor veio e plantou a semente boa, que é o trigo. À noite, quando os agricultores e os trabalhadores estavam dormindo, veio um inimigo e plantou a semente ruim, o joio. E isso foi se evoluindo com o tempo e está sendo disseminada essa semente ruim. Então, o falso profeta, todas essas coisas, a distorção da palavra de Deus, a palavra do engano, né? A palavra contrária à palavra de Deus, a modificação da palavra de Deus, as pessoas querendo modificar a palavra de Deus, querendo criar suas próprias leis, querendo modificar a Bíblia, reescrever a Bíblia. E isso vem desde longe, porque é a influência do inimigo de Deus querer mudar a palavra de Deus. Deus disse, não coma dessa árvore, senão morrerá, certamente morrerá. E o inimigo falou, não morrerá. Se você comer, vai abrir os seus olhos e você vai descobrir muitas coisas que Deus está escondendo de você, que você precisa para ter segurança, para ser feliz, para viver em paz, para não precisar de Deus. Então, todas as coisas, elas se repetem. Não há nada de novo debaixo do sol, diz Eclesiastes. Porque um dos primeiros filhos do primeiro casal, um assassinou o outro, um tinha inveja do outro, porque o outro tinha uma produção melhor, né, para ofertar. Então, era mais ou menos assim, um dizia que trabalhava mais que o outro, que era cansativo ali para ele, e que o outro tinha uma vida boa, reclamava que o outro tinha uma vida boa. Então, um procurava agradar mais a Deus, o outro procurava agradar mais a si mesmo. Mas a Bíblia diz que em Eclesiastes, né, lá, também em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo do 1 a 8, fala que há um tempo para todo propósito debaixo da terra, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar, tempo de fazer maldade, tempo de ser julgado. Então, há tempo para tudo. Então, existiu o tempo ali para Sodoma e Gomorra, para chegar ao fim. Existiu o tempo ali, nos tempos de Noé, ali no dilúvio, porque chegou o tempo do fim. Porque Deus diz, quando a maldade estiver chegando naqueles limites, é para que seja aniquilado. E Deus sempre manda um aviso, Ele quer salvar ali o remanescente, porque Ele sabe que tem pessoas boas ali, pessoas que confiam nele, que esperam nele, que espera ter segurança nele, né? Que tem fé e esperança na promessa dele e na vontade dele para aquelas pessoas. E então aquelas pessoas, elas serão poupadas. Então não há nada de novo debaixo do sol. Salomão, no tempo que viveu, falou isso. Ele falou no presente. E atualmente também a gente pode falar a mesma coisa. Não há nada de novo debaixo do sol. As coisas se repetem, aquilo que vem novo é apenas uma evolução, apenas progresso, apenas aquilo que é moderno fica mais moderno ainda, aquilo que foi modificado do que era natural e o homem transformou em artificial, transformando mais ainda. E isso é para que o homem cada vez mais passe a depender menos de Deus, a achar que pode depender menos de Deus e depender da própria ciência, que a ciência vai trazer a cura, a segurança, remédio para todo mal, a cura, que vai resolver os problemas, que vai talvez trazer a longevidade. Sempre teve, né, os alquimistas querendo transformar ali as coisas de Deus, então pessoas querendo modificar as coisas para ter o controle ali em suas próprias mãos, não depender de Deus, da orientação de Deus, da palavra de Deus. Então essas pessoas que querem modificar hoje a palavra de Deus, a influência do inimigo sempre quis, desde o princípio. E aí muitas pessoas são influenciadas pelo inimigo de Deus. Não há nada de novo, né, debaixo da terra, mas a mesma palavra de Deus diz também, né, que quando tudo isso começar a se intensificar é para que seja aniquilado. E aí virá o fim, e aí sim, Deus fará nova todas as coisas, né, a terra, né, renovará a terra, as pessoas, o comportamento, revestirá a gente de glória e poder para que a gente não caia mais em ciladas, para que a gente se livre de todo mal e tenha as bem-aventuranças prometidas lá no reino dos céus.
E para isso basta ter fé nesse Deus, e ter fé é provar que tem fé através de ações, através do comportamento e através da esperança nele, nesse plano de Deus. Porque ele terá um lugar para cada pessoa no seu reino, né? Independente do que essa pessoa tenha feito. Se essa pessoa disser, não, o que eu fiz foi errado, na sua própria consciência, eu não quero mais fazer isso, porque eu confio nesse plano de Deus e sei que os planos de Deus são os melhores, são os que vão trazer os melhores resultados. Eu fiz muitas coisas, eu matei, eu roubei, eu fiz tudo que era errado, mas eu não posso mais fazer isso, eu não quero, e nem tenho, e eu tenho que contribuir com o propósito de Deus, com o reino dos céus, porque só Ele trará a segurança que a gente precisa, a vida eterna, a felicidade, a prosperidade. Só o reino dos céus é quem vai trazer prosperidade para todo o seu povo. A Bíblia diz que nenhum governante desse mundo não trará prosperidade para o seu povo, mas fala do reino dos céus, que terá abundância, né, em todas as coisas e só coisas boas. Uma das coisas que Deus promete é que coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não viram, estarão reservadas para aqueles que amam a Deus. E aí, se é coisas que vêm de Deus, uma variedade aí que não foi mostrado ainda, né, e que são boas porque vêm de Deus. E aí, contradizendo aquilo, né, que o inimigo de Deus disse lá no princípio, lá no início, quando tinha só um casal, ele falou que Deus estava privando as pessoas, que a palavra de Deus é pesada, que impede você de viver uma vida com liberdade, quando na verdade Deus deu a liberdade, Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas e dava também as instruções, sempre, até hoje. O inimigo que trouxe a palavra errada, a palavra contrária, e que tem trazido destruição, pois ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não estava privando o ser humano de ser feliz, pois ele fez os homens para ser felizes. O propósito dele era um paraíso de pessoas felizes na terra, e será concluído a sua vontade. Então ele tem coisas reservadas, né, para as pessoas. Veja a quantidade de coisas que existe para a gente usufruir, para a gente viver, vivenciar, se alimentar, provar aqui na terra. E a gente não prova de todas as coisas, e as pessoas são felizes por aquilo que elas seguem, que elas cultivam, que elas absorvem na vida delas, né? Tem pessoas que não bebem, tem pessoas que não fazem essas coisas erradas, tem pessoas que não participam de tudo. Por isso que Deus fez uma grande variedade de frutas. Quem não gosta de uma fruta, gosta de outra. E esse mesmo Deus vai provar que ele tem mais coisas reservadas, que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, né, para nos fazer feliz. Então são coisas agradáveis. A vida não será uma vida monótona, onde a gente se canse e queira mudar tudo, porque tem muitas coisas reservadas, uma variedade que Deus tem para aqueles que o amam. Ao contrário do que o inimigo disse, né? Ele está escondendo muitas coisas de vocês, coisas que vocês poderiam estar usufruindo para ser feliz. Não é verdade o que o inimigo disse. O inimigo acusa de que as pessoas estão limitadas, estão privadas ali, sendo impedidas de viver uma vida agradável, sem abundância, sem variedades. E aí diz que se eles comer daquela fruta, se eles provar, se eles obedecerem ao inimigo, na verdade eles estão se prostrando e se ajoelhando diante do inimigo, fazendo isso, estão adorando ele porque estão temendo a ele, acreditando nele. Eles pode ser bonzinho e doce, pode ser um fruto bom, agradável, saboroso, mas ele traz as consequências. Ele é bom, mas não dura para sempre. As coisas do inimigo são boas, mas são passageiras. Às vezes são boas, ou às vezes nos enganam, aparentam como boas para nos enganar. Mas ele traz a morte, pois a desobediência, tudo que é fora de Deus, é mal, porque ele é amor. E aí tudo que é mal, coisas erradas, é pecado, e a consequência do pecado é a morte. Então a morte virá, a consequência, a conta para pagar chegará. Então foi para isso que foi automaticamente criado o inferno, para que haja justiça. As pessoas que produziram bons frutos, elas irão para um bom lugar. As que produzem maus frutos, as omissas e as que produzem maus frutos, elas também pagarão, terão um julgamento. Nós seremos julgados de acordo com as nossas obras aqui na terra. A palavra de Deus diz. E aí a justiça que exista um lugar, né, para cada tipo de pessoa e de conduta.
Não seria, por exemplo, justo que uma pessoa tenha essa vida boa, passageira aqui, com abundância, e depois ele se acabe e não exista mais para sempre. Porque ele tem uma vida boa, muitas vezes é em detrimento de outras pessoas, explorando outras pessoas. São humanos, são imperadores, são pessoas que castigam, que matam, que roubam para poder ter uma vida boa. E aí eles, após morrer nessa vida passageira, eles se acabar e ficar sem pagar a conta. Não existe isso. Deus é bom, ele é amor, mas ele é também justiça. Por isso que existe o céu e o inferno. Mas antes da gente chegar a algum desses dois lugares, a gente tem toda a oportunidade e toda a informação de que precisamos, pois Deus não deixará ninguém sem informação. A palavra dele será pregada para todos os povos, todas as nações, e ele avisa e alerta, né, para que vigiemos, para que prestamos atenção e olhamos em volta para ver, né, que existe realmente o pecado, o inferno, e as consequências dele virão. Então Deus não fala na sua palavra só de coisas boas, só das suas coisas, das suas promessas, né, das bem-aventuranças, do reino do céu. Ele fala também que existe o inimigo, que existem as coisas erradas e as consequências delas. Por que a palavra de Deus chega a todas as pessoas? Vai chegar porque ele se preocupa, porque ele sabe que até no último minuto as pessoas podem modificar e entender e aceitar seguir do seu lado. Então, muitos dos primeiros serão os últimos, né? Muitos dos últimos serão os primeiros. Então, a gente precisa também estar vigilante para que a gente não se perca, para que a gente não seja enganado, pois o inimigo vai tentar até o fim, enquanto ele puder, né? Enquanto tiver a permissão de Deus, ele vai tentar ganhar as pessoas para ele, conquistar, cativar, enganar. Mas Deus vai dar a oportunidade até o último minuto para todas as pessoas. Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida. E todos são aqueles que matam, são aqueles que roubam, são aqueles que fazem coisas erradas. Eles têm oportunidade, desde que eles mudem, desde que eles sigam no caminho orientado pelo Criador. Então não existe nada de novo debaixo do sol. Todas essas coisas estão se repetindo e cada vez ficando mais aceleradas, mais intensas, mas quando elas se acelerar de uma forma insuportável, é para que seja o fim, é para que Jesus volte e aí resolva todos os problemas. Amém?